Oi pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar no CBDC? Se eu falar em real digital, vocês já ouviram falar? Então hoje no vídeo a gente vai comentar hoje sobre essas novidades que têm sido colocadas sobre as moedas digitais. O que tem impactado, né? O que vem de novidade por aí, quais são projetos do Banco Central e projetos do mundo inteiro que tem acontecido ligado à chamada CBDC. Mas primeiro a gente precisa definir o que é isso, né? O que é CBDC? É um criptoativo? É uma criptomoeda? O que é isso? É um meio de pagamento. Com essas novidades que têm acontecido, né, o Pix foi uma grande revolução em termos de meios de pagamento. Os bancos centrais têm também discutido as situações das moedas digitais, né? As criptomoedas como Bitcoin, Ethereum também impactaram um fluxo até internacional, né, um fluxo financeiro. Então esses bancos centrais, buscando uma forma até de uma centralização de emissão de moeda, passaram aos seus projetos de CBDC, que quer dizer Central Bank Digital Currency. Então são as moedas digitais vinculadas aos bancos centrais do mundo inteiro. Então é até como uma forma, né, de centralização em razão das discussões se as criptomoedas com a proposta de descentralização, né, de ativos, os bancos centrais perdem um pouco de força, né, de emissão de papel moeda, de política monetária, de gestão, né, das suas circulações de moeda. Isso tem despertado algum interesse dos países em reuniões dos bancos centrais de cada um instituir modelos de moedas digitais. Então é esse novo contexto, são as chamadas CBDC, e o Brasil também está entrando nessa proposta de ter o seu real digital, né, uma moeda que seja soberana, legalmente instituída no Estado e, de certa forma, possa prover as circulações de dinheiro entre as pessoas. Então, é um pouco do que vem acontecendo, a proposta do CBDC tem acontecido e a gente vai falar um pouco das características dessas moedas digitais. Valeu? Vem comigo aqui que a gente vai falar hoje sobre CBDC ou Real Digital. Então, o primeiro aspecto que deve ser colocado das CBDCs em relação aos criptoativos é que, embora elas possam utilizar a mesma infraestrutura tecnológica do blockchain, né, ela, em situações, o que acontece é que ela é de forma centralizada. As criptomoedas utilizam uma maneira privada, utilizando a blockchain, mas só que de forma descentralizada. As CBDCs, como moeda soberana dos estados, é pensado de uma centralização. Então são os bancos centrais que vão instituir essa tecnologia digital que vai permitir a circulação, lastreada ao quê? As suas moedas. Então ela já tem essa diferenciação inicial que ela permite utilizar o blockchain, mas de uma forma centralizada, diferente de uma criptomoeda. Então, os CBDCs não são criptomoedas no exato termo da descentralização e do uso do blockchain. Mas elas permitem, né, várias inovações. Né? A primeira, clara, que vai ter uma redução do papel moeda. Então, a política monetária dos países, né, passam a ser reguladas de forma digital e o país tem, de certa forma, controle desses fluxos monetários, em razão se ele quer uma política expansionista, né, de ampliar a circulação de moeda, ou também ele pode ter uma política mais contracionista, né, nos momentos que ele quer refrear a emissão, quer refrear um pouco a economia em determinados de política. Então tem uma dinâmica que não pende demais para elaboração e emissão de papel moeda. Um outro aspecto interessante que gera muitas discussões é uma forma, assim, no Brasil a gente tem uma concentração expressiva das instituições bancárias, né, da toda a rede bancária. Então nesse momento você tem uma desintermediação também. O Banco Central pode ter políticas diretamente como ele emissor, não dependendo tanto, né, das instituições bancárias. Então, assim, a questão dos depósitos, né, os depósitos compulsórios que dependem, né, da utilização dos bancos que custiam, que fazem a custódia desse valor e também repassam, né, na relação das pessoas, ele pode ser afetado no primeiro momento porque os bancos centrais vão ter a relação direta nessa emissão de real digital, que por outra vez permite um pouco da inclusão financeira. As pessoas, né, pensem nas políticas públicas. Esse valor vai vir diretamente do Banco Central para as pessoas que precisam de políticas públicas. Então você já tem, né, esse impacto, né, no sistema bancário dos países. Até, né, a gente vivenciou isso muito na pandemia, os pagamentos, mas precisava do sistema financeiro para fazer esses pagamentos. Né? Mesmo com o Pix aí hoje, você teve uma outra circulação com um meio de pagamento utilizado pelo Banco Central e agora também você pode ter uma política de inclusão financeira diretamente Estado com o beneficiário. Então você tem essas questões que podem
ser colocadas, né? Então, assim, é uma dinâmica sobre essa circulação, é uma moeda centralizada e lastreada à moeda real, né? Que é o nosso real, igual os outros países, né? Os Estados Unidos vai vincular a questão do dólar. Outro país que já utiliza, né, esse sistema de CBDCs é a China, entendeu? Que tem também esse controle digital. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre esses impactos. E tem toda uma possibilidade já nessa situação, até controle mesmo dos fluxos financeiros internacionais. Então ele pode ter mais um mapeamento e um monitoramento, né, contra a lavagem de dinheiro, porque não circula mais, pode circular, mas assim, o impacto maior vai ser na circulação digitais desses capitais financeiros. Então tem até um aspecto ligado na lavagem de dinheiro. O outro aspecto também que pode colocar é se uma possível, né, reforma tributária, nos termos da PEC 110, né, que você faz o recolhimento e as compensações desses valores por meio de um sistema único, seja pelo sistema bancário ou mesmo pelo um sistema centralizado igual pelo CBDC do Banco Central, você tem a estrutura tecnológica também para pensar uma reforma tributária mais que otimize também esses recolhimentos pelo fluxo financeiro, né? Então a gente sairia de um fluxo quase escritural, mas para um controle de reforma tributária no fluxo financeiro. Então ele permite também essas possibilidades, o que de fato contribui também com uma maior circulação lastreada e monitorada e também registrada. Você tem um maior combate também à sonegação fiscal. Então são aspectos que o real digital ele faz desintermediação, ele torna direta essa relação banco-emissão com as políticas públicas, ele pode ter mecanismos mais rápidos, né, também de política monetária, ele permite, né, um controle maior contra a lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, e talvez seja a tão chamada, desejada reforma tributária saia num contexto de possível, já o Banco Brasil, o Banco Central já tem feito, né, algumas reuniões, né, iniciado algumas propostas mesmo até legislativas, normativas, de começar, né, a previsão que 2024, já 2023, já tenha algo já em testes implementados para o real digital. Então é importante estar ligado nessas situações que acontecem, né, porque os bancos mundiais centrais do mundo têm tentado reunir, discutir propostas, já existe algo sendo feito, como exemplos, né, como na China, e é algo que vai, de certa forma, permite a digitalização da economia até num contexto global. Tem todos os impactos aí para o sistema financeiro, mas é importante estar atento, porque vai, de fato, assim como o Pix mudou a realidade dos meios de pagamento, em termos de moeda e emissão de papel moeda, o real digital ou o CBDC tem muito a trazer também. Então, pessoal, toda a discussão ligada agora a CBDCs tem despertado vários debates até acalorados, em razão de que, né, se por um lado as criptomoedas representaram, né, a possibilidade de uma desintermediação estatal, né, como o Estado não dizendo mais o que é a moeda, e você tem uma interdependência e também uma forma de circular esses valores independente do poder estatal, como aconteceu com o Bitcoin. Hoje os estados têm, né, despertado essa ligação com os CBDCs, nesse controle estatal agora de uma centralização dos fluxos financeiros digitais. Então essas discussões têm despertado até questões sobre totalitarismo, né, se não tem políticas ali de um controle massivo sobre os seus ativos, sobre os seus recursos financeiros, sobre essa circulação. Discussões mesmo assim como no exemplo chinês, né, que você pode ter um tempo de uso determinado para esse gasto, ou pode ter travas de quando você pode sacar. Então você tem, né, hoje uns fluxos em papel moeda material, né, você tem formas, né, de não estar ali de certa forma rastreado. Isso desperta, né? Será que também não propicia aí lavagem de dinheiro, eu propicio sonegação? Então, mas por outro lado, eu não estou excessivamente invadindo, né, a esfera privada das pessoas na circulação e também utilizando essa forma para além de um controle fiscal. Então tem despertado muito essas discussões. Também é algo que tem que se aprimorar na questão das discussões legislativas sobre isso, né? Os projetos têm começado pelos projetos do Banco Central, mas tem discussões também no Congresso sobre, né, a livre concorrência, o impacto disso nas discussões da vida das pessoas, das empresas, e também uma questão desse fluxo internacional, né? Porque se hoje o Bitcoin, se hoje essas moedas digitais, as criptomoedas, permitem esses fluxos financeiros independente de organismos regulados,
Como vai ser o CBDC? Ele vai trazer regulação, ele vai trazer transparência, ele vai trazer também um maior controle desses fluxos, né, para evitar a lavagem de dinheiro e a sonegação? São discussões também que tem que permear, né? Por outro lado, vão ter também certas resistências, né, do sistema bancário que perde, de certa forma, uma força nesse fluxo dessa custódia de valores, dessa pressão sobre, às vezes, o compulsório dos depósitos, o Banco Central agindo diretamente na economia, seja os planos, né, de política monetária, que pode ter até uma maior agilidade, mas como que esse sistema financeiro vai ser impactado, né? Já teve os impactos ligados ao Pix, então o Real Digital traz um dinamismo, né, nessa característica de um Banco Central autônomo, né, não só nacional como transnacional nos fluxos financeiros, mas vem também essas discussões sendo colocadas. E se, né, igual tem exemplos colocados, né, do controle estatal chinês, que regula o tempo que a política tem que ser usado, quando ele tem que gastar esse valor, quando ele vai travar valores. Então são situações que, de certa forma, são mais agressivas, né, na invasão da privacidade, do sigilo fiscal das pessoas e também no controle sobre o uso disso, né? Então, assim, tem uma possibilidade grande, como foi colocado, de uma reforma tributária estruturar esse modelo de sistema financeiro. Então é importante, né, criar esse olhar, criar essas perspectivas que faz parte do dinamismo também dessa economia digital. E você tem os benefícios, as vantagens ligadas a esse CBDC, desse real digital, mas também tem outras discussões que precisam ser aprimoradas, precisam ser discutidas no âmbito da sociedade mesmo e no âmbito do Congresso, que é o papel também de regular essas inovações que a transformação digital, o mundo digital mesmo, a gente já vivenciou hoje com a pandemia, essas circulações sendo mais necessárias, né? E como promover também a inclusão financeira das pessoas diretamente com as políticas públicas, né? Então fica mais um aspecto de maior gerenciamento, mas também de grandes possibilidades. Se você gostou, achou interessante, quer conhecer um pouco mais sobre o CBDC ou o Real Digital, dá uma olhadinha na página do Banco Central, que lá já tem explicado os projetos, como é que vai ser esse caminho inicial, a tecnologia blockchain sendo utilizada, os contratos inteligentes, como pode ser utilizado, como é a definição e como têm sido essas conversas, né, até com outros bancos centrais, das experiências de outros países. E quem se prepara pode entender melhor qual é a vantagem, qual é o benefício e discutir com maior propriedade. Valeu? Então falamos hoje do CBDC, Real Digital. Fica ligado que provavelmente 2023 a 2024 teremos aí uma moeda soberana, lastreada, numa moeda real, numa moeda instituída pelo governo, aquelas situações, né, de meio de troca, unidade de conta, reserva de valor ligada, que é o Real Digital, que é uma inovação, com certeza vai impactar muito no nosso dia a dia. Valeu? Fica mais essa dica aí. Hoje foi CBDC Real Digital. Até mais, pessoal. Fica ligado e se puder, clica, curte, segue o canal. Tchau, tchau.